Olá pessoal, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos. Presbítero Mateus Siqueira trazendo mais um vídeo para vocês que nos acompanham no nosso canal. E hoje falaremos sobre o Deus que ressuscita sonhos. Mas antes de nós entrarmos no assunto do vídeo, quero pedir o seu apoio ao nosso canal. Que você curta esse vídeo, que você se inscreva caso você ainda não é inscrito, que você comente aqui embaixo sobre a mensagem, que você marque alguém, você nos ajudará muito fazendo isso. E se você puder também compartilhar com alguém, você nos auxilia, você nos ajuda a alcançar mais pessoas e faz o nosso canal crescer, tá bom? Nós vamos disponibilizar aqui as nossas mídias sociais, o nosso canal do YouTube, a nossa página do Facebook e também o nosso Instagram. Lembrando que para facilitar para você nos achar, o link dessas mídias sociais estará aqui na descrição, basta você clicar, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. No Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo de número 11, tem a história de um certo Lázaro, irmão de Marta e Maria, e amigo de Jesus. A narrativa bíblica nos mostra que Jesus estava evangelizando em um lugar distante da cidade onde eles moravam. Nesse período, Lázaro ficou doente e a notícia chegou até Jesus. Jesus, porém, ao receber a notícia, disse aos seus discípulos: vamos continuar nossa missão aqui, porque essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. A sequência da narrativa bíblica vai nos mostrar que Lázaro vem a óbito e falece por causa daquela enfermidade. E agora, Jesus, que já havia dito aos seus discípulos que Lázaro estava dormindo, mas que ele seria acordado, recebe a notícia. E os seus discípulos agora, pensando que talvez Jesus estivesse equivocado ao falar que ele estava dormindo, ficam todos preocupados. A Bíblia diz que após 4 dias que Lázaro havia sido sepultado, Jesus vem voltando para aquela aldeia chamada Betânia. E agora havia ali muitos judeus, muitas pessoas que foram ali para consolar Marta e Maria e toda a família. A história segue nos mostrando que Jesus recebe primeiramente a Marta, que vai lhe dizer: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vai encorajar aquela mulher, dizendo: mulher, se creres, verás a glória de Deus. Seu irmão há de ressuscitar. Ela então vai olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E alguém dentre a multidão dizia: não poderia este ter curado a Lázaro? Este que abriu os olhos do cego, curou leprosos, não podia também ter curado a Lázaro? A Bíblia diz que em meio a esse bochicho, Jesus pede para ver aonde Lázaro havia sido colocado. Como era costume da época, os sepulcros eram dentro de pedras e Lázaro foi colocado numa espécie de caverna e posta uma pedra muito grande para fechá-la. A Bíblia diz que ao mostrarem para Jesus o lugar, ele vai dar uma ordem dizendo: tirai a pedra. E o texto diz que após eles retirarem a pedra, Jesus vai orar a Deus, e após orar, ele vai bradar em alta voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. Mas quando Jesus diz isso, sua irmã, que
que era amiga de Jesus, chamada Maria, vai dizer: mestre, mas ele já cheira mal. Já fazem 4 dias. Jesus novamente vai dizer: se creres, verás a glória de Deus, porque eu sou a ressurreição e a vida. O texto então vai dizer que Lázaro ouve a voz do mestre, levanta-se, e ele ainda está com seus pés e mãos atados, porque era normal envolver os mortos naquela época em faixas. Lázaro então retira suas faixas e todos ali glorificam a Deus. Se nós pararmos para pensar, Jesus, na sua vida terrena, todas as vezes que encontrou com um defunto, todas as vezes que encontrou com um morto, ele o ressuscitou. Isso aconteceu por 3 vezes. E aqui, quero pegar a deixa desse texto para falar do Deus que ressuscita sonhos. Porque muitas das vezes, o corre-corre da vida, nossas frustrações, nossas limitações, nossas dificuldades, faz com que nós olhemos não para o tamanho do nosso Deus, mas para as situações que nos cercam. E às vezes, olhando para isso, nós deixamos de sonhar, nós deixamos de acreditar. Mas eu quero pegar esse texto como base, onde Jesus dá uma ordem para que seja retirado a pedra. E não importa se o seu sonho morreu há muito tempo, como Lázaro, ali já estava 4 dias naquele lugar. A Bíblia diz que se crermos, veremos a glória de Deus. E nesse dia tão especial, eu quero falar sobre o Deus que ressuscita sonhos. De repente você já foi um sonhador. De repente você é alguém que tinha sonhos, mas os caminhos da vida, as dificuldades da vida fez com que você engavetasse os seus sonhos, deixasse de sonhar, esquecesse os sonhos que Deus colocou no seu coração. A Bíblia traz a história de um sonhador chamado José. José sofreu um pouco antes de ver o seu sonho realizar. José ouviu dos irmãos deboche, até mesmo dos seus pais, dos seus familiares, deboches, porque ele era um sonhador. Mas ele foi alguém que conquistou. Ele foi alguém que viu Deus realizar os seus sonhos. O Salmo de número 126 está dizendo o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Perceba que o Salmo começa dizendo no seu primeiro verso: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Muitas das vezes, nós nos encontramos como Israel de Deus nesse período. Um período de cativeiro, um período de dificuldades. E quando eles estavam nesse período de dificuldade, o salmista vai dizer que eles estavam como os que sonham. Ou seja, eles sonhavam, mas não viam seus sonhos realizados. Mas a sequência do salmo vai dizer: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Deus que eu estou falando aqui é o Deus que desengaveta sonhos. O Deus que eu estou falando aqui é o Deus que ressuscita sonhos. É o Deus que torna aqueles que estavam como os que sonham
em pessoas que a sua situação é mudada, é transformada, e agora as pessoas olham e dizem: grandes coisas fez o Senhor por este, por isso ele está alegre. Deus realiza sonhos. Nós precisamos voltar a crer. Nós precisamos retirar a pedra, como Jesus deu ordem. Jesus poderia dizer claramente para aquela pedra: pedra, saia do caminho. Mas Jesus disse: tirai a pedra, e foram as pessoas que tiraram, para que ele ressuscitasse os sonhos. Então muitas vezes nós estamos como Lázaro, já com os nossos sonhos mortos, envoltos em faixas, amarrados, mas Jesus ressuscita, Jesus dá vida. E a minha oração do dia de hoje é para que Deus venha ressuscitar aquilo que morreu na sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu estou apresentando meu Pai, esse que me ouve, esta que me ouve. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece, meu Pai, o que cada um vivencia nesse exato momento. Eu venho pedir, meu Deus, para que o seu sobrenatural venha fazer presente. De repente, eu falo, Senhor, para alguém que engavetou sonhos. Eu falo para alguém que desistiu de sonhar. Pai, que nessa hora o Senhor dê a diretriz. Que nessa hora, meu Pai, o Senhor direcione essa pessoa para que a pedra seja retirada, meu Deus. Para que o sonho volte a viver. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, você que ficou até o final. Volto a pedir o apoio seu ao canal. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Que Deus ressuscite os seus sonhos, abençoe você e sua família. Muito obrigado e até o próximo vídeo.